5 livros lançados em 2021 para você ter na sua biblioteca cristã. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal para obter conteúdo de teologia, de Bíblia. É o que a gente trata por aqui, sem erro. Toda semana tem vídeo, às vezes mais que um, às vezes mais que dois, às vezes até mais do que 3. E hoje, 5 livros que foram lançados em 2021, que são, na minha opinião, livros que você não pode deixar passar. É para tentar ler pelo menos uma vez, ou quem sabe até mesmo ter na sua biblioteca. E eu começo dizendo que este primeiro livro é para ter na biblioteca porque é um livro de consulta, sim. Dicionário Bíblico Eerdmans, lançado pela editora Ragnus, é uma das minhas fontes de consulta, a versão em inglês, porque não estava traduzido isso para o português e agora está. A minha série Dicionário Bíblico, muitas vezes eu recorro a esse Dicionário Bíblico Eerdmans em inglês. Agora você tem a versão em português publicado pela editora Ragnus. Vale o lembrete, todos esses livros mencionados aqui nesse vídeo estarão também na descrição do vídeo com os seus links para que você possa adquirir, tanto na descrição aqui do vídeo quanto no primeiro comentário. O Dicionário Bíblico Eerdmans é uma belíssima adição para a biblioteca brasileira. Você tem diversos verbetes, pelo menos os mais importantes no que diz respeito à pesquisa bíblica. São múltiplos autores, então você não vai ter um autor só discorrendo a respeito de todos aqueles termos importantes. Você tem alguns organizadores e entre esses organizadores existe uma seleção de acadêmicos que têm como objeto de pesquisa aqueles verbetes que estão descritos no dicionário. Então você vai ter acesso ao que tem de melhor no mundo acadêmico, sendo muito resumido, muito sucinto para dizer o que é aquele verbete no mundo da pesquisa bíblica, existe de pesquisa a respeito dele, muitas vezes inclusive indicando bibliografia adicional para você ir atrás caso você queira se aprofundar no tema. É uma belíssima adição para a sua biblioteca. Lembrando, link aqui na descrição, também no primeiro comentário. Além deste livro, ainda na área bíblica, eu sou obrigado a mencionar Aqueles da Bíblia, livro publicado pela Thomas Nelson Brasil, do meu amigo André Daniel Heinck, faz conjunto com os outros da Bíblia. Se os outros da Bíblia contavam a história dos outros povos, que a gente encontra no texto bíblico, que não é o povo de Israel, Aqueles da Bíblia trata precisamente de uma história de Israel, um excelente companheiro para você ter ao lado da tua leitura bíblica anual. Você vai ler a Bíblia na sequência? Coloca ali do lado, Aqueles da Bíblia, e você vai ter, pelo menos ali no Antigo Testamento, um belo companheiro para você entender a história desse povo que está sendo relatado na Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento cristão. Uma bela adição também para a biblioteca cristã, dessa vez por meio da Thomas Nelson Brasil. Além desses dois, terceiro livro que eu considero importante para você ter. Esses dois são livros que vale a pena você comprar mesmo. Esse terceiro eu diria que é um livro que vale a pena você ler, você não precisa ter ele, mas um livro que vale a pena você ler é o seguinte: Uma Leitura Negra, do Isaiah Macaulay. Sim, Reading While Black. Eu li esse livro pela primeira vez também em inglês e agora ele foi traduzido pela Mundo Cristão. É um livro que traz uma abordagem a partir de uma perspectiva do povo sofrido de pele preta nas Américas, em especial nos Estados Unidos, e como isso pode fazer com que a sua leitura bíblica seja enriquecida. É um livraço. E se você quiser saber mais a respeito dele, você pode seguir o perfil das Agostinhas no Instagram. Eu vou procurar deixar o link aqui, mas você pode seguir o perfil das Agostinhas, que elas costumam falar bastante desse livro, então, e elas têm uma leitura bastante interessante desse livro, então vale a pena dar uma olhada no que elas publicam por lá também. Quarto livro para fazer companhia a uma leitura negra
Miroslav Volf, Exclusão e Abraço. Esse é um clássico de um dos maiores teólogos da atualidade, professor em Yale, e Exclusion and Embrace foi um livro premiadíssimo da data do seu lançamento, talvez o mais importante do Miroslav Volf, e demorou para ter uma versão brasileira dele. E é uma excelente maneira de se lidar com o momento que a gente vive, quando muitas pessoas se sentem vítimas ou são vitimistas, e o que o vitimismo, a vitimização e o sofrimento de fato e real podem dizer a respeito da teologia, e o que a teologia pode dizer a respeito do sofrimento e a respeito de quando alguém faz outra pessoa de vítima. É uma leitura um pouco densa, mas trata-se de um clássico que eu honestamente achava que não veria em língua portuguesa, mas a Mundo Cristão trouxe Volf em língua portuguesa há alguns anos atrás com O Fim da Memória, e agora traz também com Exclusão e Abraço, um livro excepcional, um livro que vale muito a pena a leitura. Então vá atrás de Exclusão e Abraço. Esse eu também confesso que eu não tenho certeza que você precisa ter, mas ler é importante. Talvez você não precise tê-lo em casa para consultá-lo, mas ler é uma leitura sem sombra de dúvida edificante e importante e edificante para que você possua, ou pelo menos leia. O quinto livro é talvez o livro que mais me tocou nesse ano, que é um livro do Ricardo Barbosa, publicado pela editora Ultimato, Quando a Alegria Não Vem pela Manhã. Num ano de pandemia, isso se torna extremamente relevante. É relevante também a partir da biografia do próprio autor, que coloca ali no papel as suas próprias angústias, os seus próprios problemas. É um livro para quem percebe que espiritualidade não é um mar de rosas e que existe dificuldade e luta no trabalho e na vida de ser cristão e de ser um cristão verdadeiro. É um trabalho que foge da ingenuidade. E talvez desses 5 livros, para mim, o mais importante deles, ou talvez o mais impactante dos 5. Ricardo Barbosa, que é pastor brasileiro no Distrito Federal e um excelente pensador, uma cabeça brilhante na área da espiritualidade, vale muito a pena a leitura. E se você chegou até aqui, eu tenho um bônus para você, porque eu falei 5 livros e eu vou citar um sexto, e se você ficar até o final, eu ainda tenho uma notícia legal para você. O sexto livro, ele não entra no 5 para vocês não dizerem que é marmelada, porque é livro de amigo meu. Mas é um livro bônus e é uma menção honrosa, tá? Que é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Livrinho muito bacana, edição da Thomas Nelson com capa dura, muito bonita, vale a pena ler, vale a pena dar uma olhada. Um livro que até foi parar na emissora Globo. O Bibo foi falar lá no Pedro Bial do livro. Então, se você quiser procurar aí pelo Bibo e o Pedro Bial, você vai encontrar aí ele falando do livro dele. Um belo livro, um bom livro, vale a leitura sim. É um livro que desafia esse Deus que dá tudo que a gente quer, que está ali à nossa disposição, como se fosse nosso mordomo, um Deus que tem que se submeter aos meus próprios sonhos. Será que é assim que a gente deveria viver a nossa vida? Então, vale a pena, essa é uma menção honrosa. E você ficou até aqui no final. O meu bônus para você, além desse sexto livro, é o seguinte. Se você já conhece o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico e até agora não fez, você tem a chance de fazer com 50% de desconto. Você conhece aqui o canal, os estudos bíblicos que a gente dá, você quer fazer estudos bíblicos, preparar estudos para o seu pequeno grupo, para a sua célula, para a sua escola dominical e não tem um guia de como fazer, eu preparei esse guia. E até o fim do ano, até o dia 31 de dezembro, se você usar o cupom FIM DE ANO, que está aqui na descrição do vídeo, você tem 50% de desconto para comprar o curso.
Então é uma baita de uma lambuja aí até o final do ano para você. Virou o ano, esse desconto acaba, então aproveite. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.